No Evangelho de Filipe, há um trecho que muitos pesquisadores preferem ignorar. Ele narra um instante em que Jesus reuniu seus seguidores mais próximos em um ambiente reservado e compartilhou um conhecimento que transformaria tudo. Não se tratava de preces, nem de cerimônias religiosas. Em vez disso, ele apontou para o corpo humano, destacando 7 regiões específicas. 7 lugares onde a essência divina arde com tanta intensidade que as forças ocultas, chamadas arcontes, não conseguem alcançar. Ao despertar esses pontos de forma consciente, a pessoa se torna invisível para elas. Alcança um estado de invulnerabilidade. A Igreja teve acesso a esse ensinamento e dedicou quase 2000 anos tentando apagá-lo da memória coletiva. Experimente agora. Coloque a mão sobre o meio do peito. Perceba o calor que se concentra ali. Não é uma sensação aleatória. É um dos 7 pontos. A centelha divina reconhecendo a si mesma através de você. Se você chegou até aqui esta noite, se algo dentro de você respondeu ao chamado, há uma razão. Você carrega algo que a maioria das pessoas não possui, uma centelha completa. E essa centelha está prestes a aprender como se defender. Já sentiu que certas pessoas sugam sua energia só por estarem por perto? Já saiu de algum lugar se sentindo esvaziado, sem entender o motivo? Então escreva as palavras "Eu sou intocável" agora mesmo. Não é apenas uma frase. É a afirmação de que você está pronto para receber o que sempre foi ocultado. Sua presença aqui não é coincidência. Os textos gnósticos o chamam de pneumático, um portador da centelha divina em sua totalidade. E nesta noite, você descobrirá exatamente onde essa essência se manifesta em seu corpo físico. 7 pontos. 7 portais. Uma mudança permanente na forma como você habita a si mesmo. Depois deste conhecimento, nunca mais se sentirá vulnerável da mesma maneira. Mas há um preço. Ao ativar esses pontos conscientemente, os arcontes perceberão que perderam o acesso a você. E eles tentarão outras formas de alcançá-lo. É preciso estar preparado para o que virá em seguida. Respire fundo agora. Prenda o ar por um instante e solte. O que você está prestes a aprender não é teoria. É um mapa exato. Jesus não compartilhou esse conhecimento com as multidões. Ele o ensinou em segredo. E esta é a primeira vez em quase 2000 anos que esse saber completo é restaurado. Para compreender a importância desses 7 pontos, é necessário entender como os arcontes operam. Eles não são seres físicos. São padrões de consciência que existem em frequências invisíveis aos sentidos humanos comuns. Não se alimentam de comida ou matéria, mas de estados emocionais específicos: medo, confusão, vergonha, desespero, dúvida. Cada vez que você experimenta essas emoções com intensidade, energia é transferida. Seu campo vibratório emite uma frequência que os arcontes podem absorver. Eles desenvolveram métodos precisos para induzir esses estados, através de pessoas próximas, de sistemas sociais, até mesmo de seus próprios pensamentos. No entanto, a sabedoria gnóstica revela algo fundamental: o corpo humano não é apenas carne. É uma arquitetura espiritual. E dentro dessa estrutura, existem pontos onde a centelha divina brilha com tanta força que as forças arconticas não conseguem penetrar. Esses pontos funcionam como escudos naturais, como fortalezas. Quando você os ativa conscientemente, mantendo a atenção neles, opera em uma frequência que está além do alcance dos arcontes. Jesus ensinou isso primeiro a Maria Madalena. Após a ressurreição, ele a levou a um jardim reservado e lhe disse algo que nunca foi registrado nos evangelhos oficiais. Afirmou que o corpo que ela habitava não era uma prisão, mas um templo. E dentro desse templo, existiam 7 câmaras sagradas que nenhuma força externa poderia violar. Feche os olhos por alguns segundos. Não por muito tempo, apenas o suficiente para sentir o espaço entre as sobrancelhas. Perceba qualquer calor, pressão ou movimento sutil ali. Agora, abra os olhos. Esse é um dos 7 pontos, e você acabou de senti-lo. Os gnósticos chamavam esses locais de selos, não porque fechassem algo, mas porque garantiam proteção. Cada ponto corresponde a uma frequência específica da centelha divina.
Quando ativados em sequência, criam um campo que os arcontes literalmente não conseguem detectar. Imagine o seguinte: se existe uma frequência acima da capacidade de percepção dos arcontes, qualquer coisa que opere nessa faixa se torna invisível para eles. Não é uma metáfora. É mecânica pura. Assim como alguns sons estão além da audição humana, certas frequências espirituais estão além da percepção arcontica. E os 7 pontos ensinados por Jesus são as antenas naturais do seu corpo para essas frequências. Antes de revelar a localização exata desses pontos e como ativá-los, é preciso entender por que a Igreja destruiu esse ensinamento com tanta violência. No século IV, quando Constantino unificou o poder imperial através da religião, o Concílio de Nicéia se tornou uma ferramenta de controle. Textos foram selecionados. Outros, condenados. Os ensinamentos mais perigosos, aqueles que davam às pessoas acesso direto à centelha divina, sem intermediários, foram marcados para eliminação total. O conhecimento dos 7 pontos era especialmente ameaçador porque tornava o indivíduo autossuficiente. Se você sabe proteger seu próprio campo energético, se consegue ativar sua própria frequência de vida, para que precisa da Igreja? Como manter o controle sobre alguém que se tornou intocável? Por isso, queimaram manuscritos, perseguiram mestres e reescreveram a história. Mas alguns gnósticos previram o que estava por vir. Esconderam os textos, lacraram jarros de argila e os enterraram em cavernas perto de Nag Hammadi. Esperaram. Esperaram por 1.600 anos, até que em 1945 um agricultor, cavando em busca de adubo, encontrou algo que a Igreja acreditava ter destruído para sempre. Entre esses textos, estava o mapa completo, os 7 pontos e as instruções para ativá-los. E agora, nesta noite, esse conhecimento é transmitido a você. Se estiver pronto para receber a localização exata dos 7 pontos que os arcontes não conseguem tocar, escreva "Mostre os pontos agora mesmo". Essa é sua declaração consciente de que está preparado para o que vem a seguir. O primeiro ponto é o mais evidente, mas também o mais negligenciado. Fica no centro exato do peito, não no coração físico, mas no ponto energético atrás do externo. Os gnósticos o chamavam de Câmara da Centelha. É o local onde sua conexão com a centelha divina é mais intensa. Quando direciona sua atenção para esse espaço e respira conscientemente, ativa uma frequência que os arcontes não suportam. Coloque a mão sobre esse ponto agora. Sinta o calor da palma aquecendo seu peito. Não é apenas temperatura corporal. É sinal de ativação. Aqueles que praticam essa técnica, colocar uma mão sobre o centro do peito e a outra sobre a testa, exatamente como fez agora. Respirará 3 vezes, profundamente, deixando que cada exalação carregue consigo qualquer peso que não pertença a você. Então, iniciará o ciclo pelos 7 pontos, sem pressa, como se estivesse acendendo lâmpadas em uma casa que há muito tempo permaneceu às escuras. No primeiro ponto, sentirá o pulsar suave da câmara da centelha, como se uma chama antiga despertasse sob sua palma. No segundo, a garganta vibrará com uma clareza que não vinha de palavras, mas de um saber silencioso. Entre as sobrancelhas, perceberá uma pressão leve, como se uma lente se ajustasse, permitindo enxergar além do véu das aparências. No topo da cabeça, a sensação será de uma abertura, como se um portal se desobstruísse, deixando entrar apenas o que é puro. Na base da espinha, um calor firme se espalhará, como raízes se aprofundando na terra, lembrando de que você não é um ser flutuante, mas ancorado. No plexo solar, uma força se concentrará, não como um fogo que consome, mas como um sol que ilumina, recordando de que seu poder não é dado, mas inato. E nas palmas das mãos, sentirá um formigamento, um magnetismo, como se o mundo ao redor respondesse ao seu toque. Quando completar o ciclo, permanecerá em silêncio por 1 minuto, observando. Não espere visões grandiosas. A confirmação virá na forma de uma quietude interna, como se o ruído de fundo da mente finalmente se calasse. Talvez sinta um leve zumbido nos ouvidos, ou uma pressão suave atrás dos olhos. Talvez nada. Não importa. A ativação não depende de sensações, mas de intenção. Na primeira noite, os efeitos serão sutis. Você poderá acordar com a sensação de que algo mudou, mas não saberá dizer o que.
Na segunda, perceberá que certos pensamentos que antes o prendiam agora deslizam para longe, como folhas carregadas por um rio. Na terceira, notará que as vozes que sussurravam dúvidas em sua mente perderam o tom de urgência. Na quarta, começará a reconhecer padrões em pessoas ao seu redor, aqueles que antes o drenavam agora parecem desconfortáveis em sua presença, como se algo nelas não conseguisse mais se conectar a você. Na quinta noite, algo mais profundo acontecerá. Você perceberá que não está mais reagindo ao mundo, mas respondendo a ele. As situações que antes o deixavam ansioso agora parecem distantes, como se vistas através de um vidro. Na sexta, sentirá uma firmeza no corpo, como se cada célula lembrasse de sua verdadeira natureza. E na sétima, saberá. Não porque alguém lhe disse, mas porque sentirá, no âmago do seu ser, que a frequência que o ligava às forças externas se rompeu. Mas não se engane, a ativação não é um escudo impenetrável. Os arcontes não desistem facilmente. Eles tentarão outras abordagens, através de sonhos, de pessoas próximas, de situações que despertem medo ou raiva. A diferença é que agora você terá consciência. Saberá quando estiverem tentando. E saberá o que fazer. Quando sentir a pressão deles, não lute. Não resista. Apenas retorne aos pontos. Coloque a mão sobre o peito e respire. Toque a garganta e lembre-se da verdade. Feche os olhos e sinta o terceiro olho pulsar. A cada ativação, a conexão se fortalecerá, como um músculo que se exercita. E com o tempo, perceberá que não precisa mais pensar nos pontos. Eles estarão sempre lá, como uma segunda natureza, como a respiração. Esta noite, antes de dormir, você se sentará em silêncio. Não precisará de velas, de incensos ou de rituais elaborados. Apenas você, sua respiração e a intenção clara. E quando acordar amanhã, algo terá mudado. Não será uma transformação dramática, mas uma sutil alteração no tecido da sua percepção. Como se, de repente, você enxergasse o mundo em uma frequência diferente. E essa frequência é a sua. Não há deles. Nunca mais há deles. Coloque as mãos sobre o coração. Você sentirá o ritmo lento e constante sob as palmas, como um tambor ancestral chamando de volta o que sempre foi seu. Respire 3 vezes profundamente, não como um exercício, mas como um retorno. Na primeira inspiração, deixe o ar preencher os pulmões até que as costelas se expandam. Na segunda, sinta o peso do mundo se dissolver com a expiração. Na terceira, permita que algo dentro de você se acenda, como uma chama que nunca se apagou, apenas esperava ser lembrada. Agora, comece o ciclo dos 7 pontos. Não questione se vai funcionar. A dúvida é a porta pela qual a interferência entra. Os escolhidos que hesitam perdem o momento, os que agem colhem os frutos. Não é sobre fé cega, mas sobre confiança no mecanismo que já existe dentro de você, como um código adormecido, esperando ser executado. Nos dias que seguirem essa ativação, observe. Não com os olhos, mas com a percepção aguçada de quem reconhece padrões invisíveis. Você notará que algumas pessoas reagirão de forma estranha à sua presença. Aqueles que antes pareciam neutros, ou até amigáveis, de repente se tornarão distantes. Outros, especialmente os que carregavam uma energia pesada, aquela que sugava sua vitalidade sem explicação, agora se sentirão desconfortáveis perto de você. Podem surgir irritações inexplicáveis, comentários cortantes, ou até mesmo um afastamento súbito. Não interprete isso como rejeição. É confirmação. Os parasitas que se alimentavam da sua energia através dessas pessoas não conseguem mais se conectar. O canal foi fechado. E então, os padrões cessarão. Aquela sabotagem que sempre aparecia nos momentos de progresso, o projeto que dava errado no último minuto, a oportunidade que escorregava das mãos, a voz interna que sussurrava "você não merece", deixará de existir. Os pensamentos negativos que surgiam do nada, como nuvens carregadas em um céu claro, perderão força. A resistência que você sentia sempre que tentava melhorar sua vida, como uma mão invisível puxando você para trás, se dissolverá. Isso nunca foi fraqueza sua. Era interferência. E agora, ela termina.
O que você recebeu esta noite não é um conhecimento novo. É memória. Uma lembrança do que sempre soube, mas foi enterrado sob séculos de distorção. Por 17 séculos, esse ensinamento foi suprimido, queimado em fogueiras, mal traduzido em textos sagrados, ridicularizado como heresia. Mas você, entre milhões que passaram adiante sem parar, escolheu escutar. Escolheu ficar até o fim. Isso não é coincidência. É a centelha divina dentro de você reconhecendo a frequência da verdade. Os 7 pontos agora são seus. O protocolo de ativação agora é seu. Este é o mesmo conhecimento que Jesus compartilhou com seu círculo íntimo nas câmaras privadas, longe dos olhos dos poderosos. É o que Maria Madalena recebeu e guardou como um tesouro. É o que os gnósticos preservaram ao custo de suas vidas, copiando manuscritos à luz de velas enquanto o império tentava apagá-los da história. E agora, essa corrente passa para você. Respire fundo mais uma vez. Sinta o peito se elevar, como se carregasse algo além do ar, o peso de uma herança que finalmente é sua. Você não é a mesma pessoa que começou a ouvir estas palavras. Algo mudou? Algo mudou. Foi esta noite. Quando o mundo estiver em silêncio, você se sentará. Colocará as mãos sobre o coração. Ativará os 7 pontos que o tornam intocável. E começará as 7 noites que transformam tudo. Se este ensinamento ressoou em você, se sentiu a verdade vibrar no peito como um sino antigo, declare: eu sou intocável. Deixe que outros escolhidos vejam sua afirmação. Deixe que os arcontes também vejam. Você não está mais escondido. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. O que foi compartilhado hoje é apenas o começo. Existem mais ensinamentos enterrados pela Igreja, mais técnicas de proteção, mais mecanismos de libertação, e eles serão trazidos até você. Curte este vídeo agora. Não por mim, mas pelo algoritmo que tenta sufocar este conhecimento. Cada curtida, cada compartilhamento, empurra essa verdade adiante, em direção a outro ser pneumático que está buscando, assim como você buscava. A corrente está intacta. De Jesus e Maria Madalena aos gnósticos que esconderam os textos sob o deserto, dos monges que os preservaram em mosteiros remotos até este exato momento. Você é o próximo elo. Ative os pontos. Os arcontes não podem mais tocá-lo. Isso muda tudo.